Olá, hoje o nosso tema é sobre trabalho e é uma carta de Paulo a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, e o que o homem tiver semeado é isso que vai colher. Muito bem. Essa carta de Paulo a Gálatas, né, era para que eles não sofressem influência grego-romana, né? Porque eles eram recém-convertidos. E muitos membros eram judeus que achavam que a salvação dos gentios deveria incluir a circuncisão judaica, né? E deveria obedecer à lei mosaica. Então eles queriam fazer ali um mix, um bem bolado, sabe? E essa carta justamente de Paulo a esse povo, né, de Gálatas, adverte sobre a salvação, que ela não estava em regras, mas na vida cristã, de servir a Deus, da fé, da liberdade cristã. E justamente de uma maneira ele ensinava até forte, até de uma maneira incisiva, uma maneira forte, né, preeminente. Ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, que o homem tiver semeado, é isso que ele vai colher. É uma lei. Na verdade, Paulo está se referindo às leis divinas, né? E essas leis, elas não são para o planeta Terra, elas são universais. Acreditando em Deus ou não, é ação e reação. É uma dessas leis, né? Quer acredite em Deus ou não. Deus não se encoleriza. A própria vida, ela se encarrega de disciplinar as pessoas que saíram daquela reta, que transviaram as leis, né, de Deus. O Pai se apresenta nos seus filhos na dimensão que a sua sensibilidade suporta. Aí chegou a nossa reflexão. Olha que interessante essa frase, né? Qual é o nível de sensibilidade que nós temos para que Deus possa se apresentar numa dimensão maior? Porque depende da sensibilidade. Ele não depende do teu intelecto, ele não depende do teu PhD, ele depende do nível de sensibilidade que você já conseguiu, né? Que você suporta para compreender melhor esse Pai Celestial. E o seu amor nos envolve sempre e abraçando-nos, né? A vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e renovação. As suas leis, elas estão sempre, amigos, ajustadas para cada um no processo individual de evolução, onde nós vamos transpor as dificuldades que nos impedem, superando os nossos próprios limites. Por isso que o Pai, ele ajusta individualmente a sua lei para cada um de nós, de acordo com a nossa caminhada. Então, aquele momento, nós vamos receber, nós vamos plantar e sempre colher, mas nós vamos receber essa colheita de uma maneira diferente de quando nós somos crianças, de quando nós somos adolescentes, de quando nós somos homens maduros, né? Depende do nível de bagagem, de compreensão, de entendimento, das experiências. Então, nós vamos colher, mas nós vamos ter sempre, né, indivíduos ao nosso lado, nos auxiliando, nos abraçando, né, nos incentivando, nos dando esperança, para que nós, por vontade própria, possamos nos auto-superar. Para isso, porém, basta, queridos, que nós venhamos a abrir o nosso coração em amor e aproveitarmos os recursos, os talentos que nos enriquecem as mãos. E já que nós estamos falando em talentos, eu queria recordar a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, Jesus que nos conta no capítulo 25, né, de 14 a 30. A parábola dos talentos é assim: havendo subido com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o mestre: o Senhor, ele age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou os seus bens.
Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, ele seguiu, né? Ele seguindo, dando os talentos segundo a sua capacidade, ele partiu imediatamente. É isso que está escrito na Bíblia. Ele deu a cada um segundo a capacidade. Para um ele deu 5, para um ele deu 2 e para outro ele deu 1. Então, o que recebera 5 talentos negociou aquele dinheiro e ganhou outros 5, ficou com 10. O que recebera 2 talentos, da mesma sorte, ganhou outros 2, mas o que apenas recebera 1, o que ele fez? Cavou na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5 e disse assim: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que lucrei. E aí o seu amo respondeu: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes, entra no gozo do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, então, além desses 2, outros 2 que ganhei. Ou seja, ele ficou com 4. E o amo disse: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. E vem em seguida o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo. Quando a gente não faz as coisas, né, ao invés da gente reconhecer que não fez, a gente vai lá e acusa o outro para desviar a atenção para o outro. Né? Então ele disse: Seis que é um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Ainda por cima acusa, né? Por isso, como eu tive medo de ti, olha o medo, eu escondi o teu talento na terra e eis que tens o que é teu. Aí, Jesus conta que o homem, porém, o amo lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se saibas que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr pelo menos o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu: tiram-lhe, pois, o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. O que pareça ter. Porque, na verdade, ele era usufrutuário daquele talento. Ele parecia ter, não era dele, né? E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Está aí essa parábola, né? Essa parábola, gente, o homem que distribui o talento, que Jesus conta, é Deus. Os servos somos nós, né? Espíritos encarnados aqui na Terra. E de acordo com o nosso progresso, que já realizamos, nós vamos receber tarefas a cumprir em benefício dos nossos semelhantes. Todos nós temos responsabilidades bem definidas, mas o Senhor, Ele não reclama de nós o impossível, senão apenas o que é justo, sempre atento às nossas capacidades e às nossas fraquezas humanas, né? O que é exigido de nós? Que nós empreguemos todos os nossos esforços para progredir e fazer que se desenvolva aquele germe que Ele colocou em todos nós. Que germe é esse? É a semente do amor. Como nós recebemos os talentos para nós nos desenvolvermos, né? Nós vamos ganhar tarefas para desenvolver a nossa inteligência, né? Para desenvolver diversos aspectos de nós mesmos, né? Para a gente progredir, evoluir. E nós temos esse germe do amor dentro de nós. Então, quando vamos fazer os benefícios, é em função do próximo. Procedendo assim, nós somos merecedores em um número maior de talentos, né? E esse número maior de talentos nos será confiado para nós, né? Então, veja bem, aqui no livro Parábolas Evangélicas, ele diz assim:
Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, os dons que foram aquinhoados. Então, esses são os dons que nós temos. O dinheiro, a cultura, a inteligência, tudo que você aprendeu, né? Tudo que você acumulou de oportunidades, você tem como dividir com o próximo, auxiliando, ajudando, ensinando. É isso que ele fala. Esses são os meus. Você tem saúde, né? Talvez você esteja numa situação que você tem poder e você pode ajudar ao próximo. Você entende? E aí continua parábolas evangélicas ensinando a gente. O servo que deixou improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza justamente os homens que perdem as oportunidades ensejadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. Oportunidades essas que chegam através, por exemplo, de uma enfermidade que deveria ser sofrida com paciência e a pessoa é extremamente paciente, né? De um grande dissabor a ser recebido sem desespero, de um filho estroina, ele fala, ou rebelde, né? A ser tratado com especial atenção e carinho, de uma injustiça a ser tolerada sem revolta, de um inimigo gratuito a ser conquistado com amor. Você tem a capacidade de conquistar esse inimigo com amor, né? De uma deslealdade ou traição a ser suportada com uma largueza de ânimo, de uma condição adversa a ser superada com esforço e perseverança, e assim, etc, etc, etc. Essas são as oportunidades que nós temos. Nesse terceiro servo, vemos posto, diz o livro Parábolas Evangélicas, em relevo o malveso de certos homens que, para encobrirem suas faltas ou justificarem suas fraquezas, não hesitam em atribuir deméritos puramente imaginários aos outros. Dar-se-á aos que já têm e ficarão acumulados de bens, né? Significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor, receberá auxílio, proteção, para que possa aumentar as virtudes que já possui. Então, se você tem uma virtude, você vai ter pessoas, espíritos, arcanjos que vão te ajudar, né? Te auxiliar nessa tua autossuperação, né? Te auxiliar a ter mais virtudes. É isso. E ao que não tem, porque parece esquisito, né? Ele tira de quem não tem, dá para quem tem, né? Tirar-se-lhe-á até o que parece ter. Ou seja, esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, quer dizer que aquele que não se esforça por acrescentar alguma coisa àquilo que recebe de misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimento a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo. Pois é. Né? São oportunidades que acontecem na vida da gente e muitas vezes a gente não observa, reclama do que nós estamos recebendo, né? Agora uma advertência, diz lá no Parábolas Evangélicas: não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos às contas. Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou? De que maneira estamos empregando o nosso tempo, a nossa inteligência, as nossas possibilidades de servir? Faça cada qual um exame da consciência e responde depois a si mesmo. Então, amigos, o servo que deixou improdutivo esse talento, ele simboliza a nós quando nós usamos mal os nossos dons recebidos, quando perdemos a oportunidade de nos autoaprimorar em benefício, né? Experienciando o amor ao próximo, o auxílio ao próximo, né? Onde na próxima encarnação as circunstâncias serão outras, bem mais difíceis, né? Por isso que ele diz que haverão trevas e ranger de dentes. Na vida é assim. Meu pai explicava assim, naquela época já tinha metrô, né? Ele dizia lá no Rio de Janeiro, né? A gente custou a ter metrô lá. Hoje, quem dera, se eu tivesse lá, né? Tinha o metrô lá em Copacabana para ir direto lá para minha faculdade, que era a Unirio. Hoje em dia, né, tem esse metrô direto. Muito bem. O que meu pai falava que eu acho interessante? Ele dizia assim, que a vida era assim, é que nem o metrô.
Ele abre a porta, aí você fica, entro ou não entro? Entro agora ou não entro? Será que eu entro, será que eu não entro? Aí a porta fecha e vai embora. Você se questiona muito, você pergunta muito e você perde a oportunidade no momento que ela se apresentou, né? Então, nós temos várias oportunidades. O Pai Celestial, Ele nos abençoa com milhões de oportunidades a cada dia para que nós possamos experienciar o amor, né? A caridade, a liberdade, o carinho, a solidariedade, a fraternidade, a compreensão, o entendimento, tudo aquilo que a gente leu agora no livro Parábolas Evangélicas, né? Então é importante isso. Abre a porta, aproveita, pega essa oportunidade, né? O servo negligente, ele atribui ao medo, né? As causas do insucesso em que ele se infelicita. Pois é. Geralmente nós recolhemos a ociosidade alegando medo de ação, nos diz Emmanuel, no livro Fonte Viva. Ele diz medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo de incompreensão. Gente, medo até de ser alegre, medo da dor, pasmem, né? Medo de alegria. Tudo nós vamos tendo esse medo. E não enriquecemos a nossa existência por conta desses medos. Como Emmanuel diz, né? Na vida, somos aqueles que agarramos-nos ao medo da morte. E na morte, confessamos o medo da vida. Amigos, a lei é bem clara, nos diz Paulo. O que o homem tiver semeado, é isso que ele vai colher. Então, a nossa transformação se dará pelo serviço ao próximo. Esse próximo é o próximo da rua, é o próximo do trabalho, é o próximo de casa, enfim, todos que cruzarem os nossos caminhos. Nós influenciamos a todos que estão à nossa volta. Então, temos que ter a especial atenção em relação a isso. O Pai de amor, ele sempre é indulgente. Permite que reparemos as nossas faltas com o trabalho, sempre com o trabalho no amor. Disse lá, né, Jesus, seus pecados lhe são perdoados porque muito amou e não porque muito sofreu, né? Então ame. Os servos de 5 e 2 talentos, por sua aceitação, pela sua boa vontade, com esforço, eles receberam ainda mais. Ou seja, queridos, os raios do Pai Celestial, ele nos atinge onde quer que nós estejamos, mas os seus raios só são mais bem fecundantes, né? Quando nós lhes correspondemos com a nossa aquiescência ao bem. Palavras de Emmanuel, vou ler de novo. Os raios de Deus nos atingem aonde quer que nós estejamos, mas os seus raios são mais fecundantes quando nós lhe correspondemos com a nossa aquiescência no bem. Então, cabe a nós termos essa aquiescência, essa recepção. Caminhemos com determinação, com perseverança e com confiança. As dificuldades, elas serão todas vencidas ao longo do trajeto. Então, não tenhamos medo. Não subestimemos as nossas pequenas doações. São oportunidades para multiplicar os nossos talentos. Então, por exemplo, uma visita rápida que possamos fazer a um doente, né? Pode ser o estímulo inesperado que o arranca do desânimo para a cura. Mas nesses momentos em que nós estamos reclusos devido à pandemia, podemos fazer, né, uma vídeo, né? Lá o WhatsApp, um vídeo, você olha a pessoa, você conversa, ela desabafa e aí você dá ânimo para ela, né? Talvez uma reduzida porção de algum medicamento, né? Sobrou lá aquele pouquinho de antibiótico, que a gente possa doar, pode ser o socorro que tira o indivíduo da morte. Pois é. Um pacotinho de feijão a um necessitado pode ser exatamente aquilo que ele precisava para não entrar em inanição. Não subestime as suas pequenas doações. Um bilhetinho ligeiro, um WhatsApp, um e-mail, né, que nós endereçamos a alguém em dificuldade, pode ser a âncora que devolve a esperança. A qualidade do amor pode ser expandida à medida que substituamos o medo em coragem.
E é isso que é importante, né? Que coloquemos em uso todos os talentos que nos foi disponibilizado por Deus, pelo nosso Pai. Lembrando que Deus, Ele responderá sempre de acordo com as sementes que deitamos no solo da nossa vida. São as palavras de Emmanuel para nós terminarmos a nossa reflexão de hoje. Que essa reflexão tenha sido tão boa para você como foi para mim. Abraços fraternos.